Boa noite novamente, irmãos. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito do corpo glorificado. Mas antes, é necessário eu fazer uma introdução para criar uma base com vocês a respeito de alguns assuntos, porque o corpo, né, é parte do ser humano. Então, nós precisamos ver um pouquinho mais como é o ser humano, como ele foi criado, né, como ele era originalmente, como ele se tornou depois da queda e como ele será na redenção. Mas antes é importante nós entendermos a importância do corpo para Deus e para a criação de Deus. Porque quando Deus nos criou, né, no caso ali Adão e Eva, o primeiro casal, eles foram criados santos, perfeitos, sem pecado, mas com corpos, corpos físicos, corpos materiais. É muito importante que nós possamos entender isso, né? Então, eu preciso primeiro explicar para vocês o conceito bíblico de redenção, que também pode ser chamado de conceito hebraico de redenção, em comparação com o conceito helênico, o conceito grego de redenção, o conceito da filosofia grega, né? Pode passar o próximo slide. É, não, um antes desse, conceito bíblico de redenção versus conceito helênico de redenção. Então, por quê? A maioria das pessoas, elas entendem que o ideal de redenção para o ser humano é morrer salvo e ir para o céu. Mas será que a Bíblia diz que é só isso? Né? Porque quando as pessoas pensam a respeito de céu, imagina ali um monte de almas, né, de até fantasminhas, né, seres incorpóreos, como anjinhos no céu, tocando arpinhas ou algum outro tipo de instrumento, e acha que a vida eterna no céu, a existência no céu, se resume a isso. Mas este não é o conceito bíblico de redenção. Essa ideia que muitos têm, principalmente no meio católico ainda tem, ela se deve à influência da filosofia grega sobre o cristianismo. Porque já no início do cristianismo havia uma seita chamada gnosticismo, que tentava interpretar o cristianismo por meio da filosofia grega ou adequá-lo aos conceitos da filosofia grega. E esta filosofia, ela sempre entendia que a matéria é essencialmente ruim, má, caída, pecadora, e que só o espírito é bom. E o espírito seria essencialmente bom, puro, santo. Então, para a filosofia grega, a ideia de redenção é se libertar do corpo. O corpo é uma prisão para quem pensa dessa forma, seguindo a ideia da filosofia grega. O corpo seria uma prisão da alma, e a alma, sim, ou o espírito, seria puro, santo. Então a ideia de redenção seria se libertar desse corpo corrompido, caído, mal, por meio da morte, para existir apenas no plano espiritual, de forma pura, santa, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, né? E muitos pensam assim até hoje, né? Principalmente porque a Bíblia, por exemplo, usa às vezes o termo carne para se referir à nossa natureza caída, nossa natureza pecadora. Então, algumas pessoas que não entendem esse conceito pensam que a matéria em si é má, é essencialmente má e sempre foi má. Né, e que a ideia de redenção seria ser liberto da matéria para existir só em espírito. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina o conceito hebraico, ou o conceito bíblico de redenção. Nós somos seres completos, criados com corpo, alma e espírito. Ou a alma barra espírito, se você for dicotomista no caso. Mas é importante entendermos que nós temos uma parte física, uma parte material e uma parte espiritual, que é uma parte imaterial, né? E só com a junção dessas partes é que o ser humano fica completo. Então, quando Deus cria ali Adão e Eva,
Eles foram criados como seres completos, com corpo, com alma e com espírito. Mas mesmo nesse estado completo, eles eram puros, perfeitos, santos, sem pecado. Então, é melhor nós entendermos isso desde já. Né? Não é a matéria que torna o ser humano caído, o pecador. Porque a matéria foi criada originalmente boa e santa, mas quando Adão e Eva caíram em pecado, essa nossa matéria, tanto a dos nossos corpos como a da própria criação onde nós vivemos, o planeta como um todo, ela se tornou corrompida. Né? Então, aqui no slide seguinte, eu preciso falar um pouco para vocês dessa introdução à antropologia bíblica, porque nós precisamos entender como é o ser humano, qual é a natureza do ser humano. Né? E eu coloquei aí no slide, o que é o homem? O que é o homem? A Bíblia faz essa pergunta, tanto Jó, ali no capítulo 7, verso 17, e o próprio rei Davi ali no Salmo 8, né, eles perguntam o que é o homem, né? Por exemplo, o Salmo 8, verso 3 em diante diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Né? Então, os autores bíblicos já tinham essa indagação. O que é o homem? E nós precisamos entender o que é o ser humano para entender o que houve com ele, como ele foi criado originalmente, o que aconteceu com ele para que ele perdesse esse estado original e qual será o processo dentro do plano de Deus para a redenção do ser humano na sua integralidade. E assim nós entenderemos o porquê vai haver o corpo glorificado. Então, no slide seguinte, eu falo sobre o estado atual do ser humano. O ser humano foi criado perfeito, mas em algum momento perdeu essa criação, essa perfeição. Quando Adão e Eva pecaram, ele passou a um estado de corrupção, que a teologia chama de depravação total. Então ele ficou corrompido em sua essência. A imagem de Deus que ele tinha de forma plena e perfeita foi desfigurada. E ele caiu nesse estado de total depravação. Mas esse não é o fim. Nós estamos hoje nesse estado. Mas pelo plano da redenção, por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, todo aquele que crê e entrega a sua vida a Jesus, ele já começa o processo de reversão desse estado de total depravação. Então ele nasce de novo, se torna uma nova criação, recebe o Espírito Santo para fazer morada nele, né? Mas isso é só o início do processo. Ele ainda será concluído lá na ressurreição. E aí sim, na ressurreição, que eu vou tratar em bastante detalhes mais à frente, nós receberemos um corpo glorificado, imortal, indestrutível, semelhante aos anjos. Né? Teremos a mente de Cristo, que conhecerá todas as coisas dessa criação, a plenitude de conhecimento de tudo que o ser humano pode conhecer, e teremos total imunidade contra o pecado. Então, o corpo glorificado é parte desse processo de redenção plena que Deus quer para o ser humano. Entenda isso, irmão. Deus não quer apenas que você morra salvo e vá para o céu, e vire mais uma alminha lá no céu cantando hinos e tocando harpinha. Não é só isso que Deus quer. Deus quer te resgatar na sua integralidade, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que o Senhor os preserve no corpo, na alma e no espírito para o dia do Senhor. Porque o objetivo de Deus, no plano de redenção dele, é nos redimir por completo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você estava espiritualmente morto e passa a ser espiritualmente vivo. Você é revivificado espiritualmente. Então ali já começa a redenção da sua parte espiritual.
Depois a redenção da sua alma, da sua mente, dos seus sentimentos, emoções, da sua vontade, ela leva toda a sua vida, onde você é transformado de glória em glória pela ação do Espírito Santo. E então, quando você termina a sua vida cristã, você vai morrer, aguardar a ressurreição, e na ressurreição receberemos um corpo perfeito, um corpo indestrutível, imortal, com uma série de características diferenciadas que eu vou abordar mais à frente, e receberemos a mente de Cristo. Então, nesse ponto, sim, após a ressurreição, estaremos plenamente redimidos, redimidos no corpo, na alma e no espírito. Mas eu preciso falar primeiro o que é o corpo, a alma e o espírito. Então, no slide seguinte, eu já vou começar a fazer umas breves explicações a respeito do que é, segundo o que a Bíblia nos ensina, o corpo, a alma e o espírito. Né? Então, pode descer aí 2 slides, onde eu já vou falar sobre o corpo. A Bíblia, ela usa várias figuras de linguagem para falar sobre o corpo. Né? Então, por exemplo, na Bíblia nós encontramos o corpo sendo chamado de vaso, né? A Bíblia vai dizer lá, temos esse tesouro em vasos de barro, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Também é chamado de tenda, ou cabana, ou tabernáculo. O próprio apóstolo Pedro, ele diz na sua segunda carta, sei que em breve deixarei o tabernáculo deste corpo. Então ele trata a ideia de tabernáculo, de tenda, eu acho ela muito interessante na Bíblia, porque ela é uma morada temporária. Pode passar o próximo slide? Ela é uma morada temporária. Não é uma coisa permanente, não é uma casa de tijolos, uma coisa que vai durar bastante tempo. Né? É uma cabana. E uma cabana, uma tenda, ela é frágil. Com o tempo ela se desgasta. E depois de ficar muito desgastada, chega um momento que ela não tem mais condições de uso. E da mesma forma é o nosso corpo. O nosso corpo material, no estado atual, é assim. Né? Ele é como uma tenda, é uma habitação para a nossa alma, para o nosso espírito. Né? A Bíblia também chama de casa, habitação terrena. Né? 1 Coríntios 6 vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? 2 Coríntios 5, Paulo diz assim, sabemos que se for destruída essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então o próprio Paulo já nos disse aqui, olha, quando esse corpo for destruído, não se preocupe, porque Deus já tem preparado para nós, para usarmos no céu, na eternidade, um outro corpo, muito melhor do que esse, um corpo perfeito, uma casa perfeita, uma casa eterna, para que a nossa alma possa habitar nela. Né? Então, o corpo na Bíblia, ele não é visto como o ser humano, mas ele é visto como que uma capa, um invólucro, um vaso, uma embalagem para a alma. O importante é o que está dentro. Né? Quando você compra ali uma caixinha de leite, o que é mais importante? A caixinha ou o leite que está dentro? É lógico que é o leite. Da mesma forma, no ser humano, o que é mais importante? O corpo ou a alma que está dentro dele? É a alma, mas o corpo tem a sua importância também. Principalmente enquanto estamos vivendo nesse mundo material. Porque é por meio do corpo que nós temos condição de poder interagir com esse mundo material, né, que Deus criou. E nesse aspecto, o ser humano ele é completamente diferenciado em relação a todos os demais seres da criação. Porque os animais, eles só têm corpo. Eles não têm uma alma imaterial que sobreviva à morte física. Quando a morte física ocorre para os animais, a existência deles cessa. Né? Já os anjos são o contrário, eles só são espíritos, eles não têm corpo material, não têm corpo físico. Né?
pela permissão de Deus, em momentos específicos para cumprir tarefas e missões, eles podem até se materializar em forma visível, em forma palpável, mas eles não têm um corpo físico, material, igual nós temos de carne e osso, né? Já o ser humano, ele junta as duas coisas. Ele tem a parte espiritual, semelhante ao dos anjos, e ele tem a parte física, biológica, semelhante à dos animais. E é por isso que ele é um ser totalmente diferenciado em relação a qualquer outra coisa da criação. Mas o corpo é só uma embalagem. Agora vamos ver no slide seguinte a alma, né? O que a Bíblia fala sobre a alma? A Bíblia usa o termo alma, seja ali nefesh no grego, no hebraico, ou psique no grego, com 5 sentidos diferentes, né? Então você vai encontrar várias passagens na Bíblia e essas passagens usam o termo alma com 5 sentidos diferentes. Nós encontramos, por exemplo, alma simbolizando sangue. Lá em Levítico fala literalmente para não comer carne com alma, né? Porque a vida está no sangue, a vida biológica, né? Então, às vezes a alma é usada para se referir ao sangue. Mas a alma também é usada como vida, né? A própria vida do ser humano. A alma também é usada para se referir à pessoa. Por exemplo, em Ezequiel 18, quando diz a alma que pecar, essa morrerá. Ali é com sentido de pessoa, né? A pessoa que pecar, essa morrerá. Mas esses não são todos os sentidos, existe mais um. A alma também é descrita na Bíblia como a parte indestrutível do ser humano, a parte imaterial que continua existindo após a morte física, né? Então, por exemplo, Apocalipse 6, verso 9 em diante, o texto diz ali que quando é aberto o quinto selo, o apóstolo João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pelo testemunho de Deus e pela palavra que deram, e eles clamavam por justiça. E Jesus disse: aguardem até que se juntem a vocês todos os que ainda têm que morrer durante o período tribulacional ali, né? E aí mais à frente nós vemos no capítulo 20 de Apocalipse, após o retorno de Jesus, o final da tribulação, essas pessoas são ressuscitadas para reinar com Cristo durante os 1000 anos, né? Então, essa, dentro desse contexto, é a definição mais importante da alma. A alma como a parte indestrutível do ser humano. E nós podemos, até na antropologia bíblica, subdividir a alma em algumas partes ou em algumas funções da alma, que vocês vão ver ali no slide seguinte. Então, por exemplo, conforme Gênesis 3, Lamentações 20, Salmo 35, Miqueias 7, João 8, né, tem todas as referências aí no slide. A mente faz parte da alma, né? Então, quem raciocina, quem pensa, não é o corpo, é a alma, né? Quem tem a memória, você sabia que a memória fica na alma, ela não fica biologicamente no cérebro? O cérebro é apenas o canal que a nossa biologia usa para acessar as memórias que estão na alma. E é por isso que quando nós ressuscitarmos, ou na existência pós-morte, como ali o caso dos mártires do quinto selo, eles, mesmo não tendo mais um corpo material, tinham as memórias da vida terrena que viveram. Da mesma forma, ali o rico e o Lázaro, na passagem de Lucas 16, versos 19 a 31, que também nos ilustra a realidade após morte. Então a memória fica na alma, assim como a vontade, né, a vontade de tomar decisões, né, a emoção, os sentimentos e a consciência. Tudo isso fica na alma, né, são partes da alma, né, e essa é a segunda parte do ser humano. Então nós podemos dizer que o homem interior que Paulo fala é a alma, né, ele é o nosso verdadeiro eu. A parte externa, a matéria, o corpo, ele é uma embalagem que na ressurreição ela será substituída. Receberemos um corpo glorificado, um novo corpo, no lugar desse que irá se dissolver na terra quando nós falecermos, né?
E ainda tem uma terceira parte, que é o espírito. Vocês vão ver aí no slide seguinte, qual a função do espírito. Então nós temos várias. Primeiro, o espírito é o fôlego de vida, porque ele é uma parte da vida do próprio Deus, que Deus soprou sobre nós para que nós nos tornássemos seres vivos. Sem o espírito, a carne não viveria. O que faz a carne, o nosso corpo biológico, poder continuar vivo é a presença do espírito nele. Sem espírito, o corpo morre. Né? Olha que interessante. Assim como Deus é espírito, para que nós possamos nos conectar a Deus, seja em adoração, em comunhão, por meio da oração, ouvir a palavra dele, né, ele falando conosco em nossos corações, tudo isso ocorre por meio do Espírito. Então, o nosso espírito, que é essa parte da vida do próprio Deus que ele deu para nós, e como diz ali a Escritura, e quando a pessoa morre, todo o espírito volta para Deus, que foi quem o deu. É o fôlego de vida. Essa vida que Deus dá para que o ser humano possa viver, e no momento da morte, isso volta para Deus. Né? E então, como ela é uma parte da essência do próprio Deus, né, a parte espiritual, porque Deus é espírito, é ela, por meio dela, que nós conseguimos nos conectar a Deus. É ela que faz a ponte entre a alma do ser humano e Deus. Né? É o nosso espírito que consegue fazer essa ponte e nos conectar a Deus de várias formas, como eu já falei, na adoração, na oração, ouvindo a voz de Deus, os dons que nós recebemos do Espírito Santo se manifestam por meio do nosso espírito. Então, o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele também fala conosco e se comunica com a gente por meio do nosso espírito, que é aquele negócio, espírito interage com espírito. É por isso que nós temos que ter essa parte espiritual, porque é com ela que nós conseguimos interagir com as pessoas da Trindade, seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque Deus é espírito. Aí vocês têm vários textos bíblicos que eu coloquei as referências, depois vocês podem ler com mais calma, principalmente quando receberam esse material. Mas de uma forma bem básica, como eu explicaria corpo, alma e espírito? Eu gosto da analogia do computador, porque o computador é uma coisa que todo mundo tem hoje em dia, fica muito fácil de você entender esse cotidiano. O computador, ele tem o hardware, são as partes físicas dele. Então tem ali o HD, a memória, a fonte, né, os cabos, os periféricos, tudo isso é físico, né, é palpável, é material. Então o corpo equivale ao hardware do computador. Mas dentro desse hardware, de forma não palpável, não visível, existe o software. O software que roda apenas de forma lógica dentro dele. E é ele que faz o hardware funcionar e dá as instruções a ele de como deve funcionar. Esse software equivale à nossa alma. A nossa alma é o sistema operacional do corpo, digamos assim. Então, ela não existe de forma física, mas ela está inserida dentro do hardware e é ela que faz ele funcionar. Mas existe um terceiro elemento, que é o quê? A eletricidade, a energia elétrica. Então, essa energia elétrica é o que dá a vida ao computador. Sem energia, pode ter hardware, pode ter software, não vai funcionar, o computador está morto. O que faz ele ficar vivo? A energia elétrica. E essa energia, essa vida, equivale ao nosso espírito nessa analogia. É essa que é a vida de Deus, que é transmitida para nós e por meio dela nós possamos integrar corpo e alma e nos tornarmos seres vivos, né, e vivermos uma vida aqui nesse mundo. Então, essa analogia, para mim, é a melhor forma de explicar, inclusive todo esse estudo sobre corpo, alma, espírito, a antropologia bíblica, vocês encontrarão nesse livro aqui, ó, Homem, Pecado e Salvação, que é um dos meus livros. É o volume 2 da coleção Teologia Fácil, que é formada por 4 volumes. Né, mais no final da palestra eu vou falar um pouquinho mais sobre os livros, mas tudo isso que eu estou falando você vai encontrar nesse livro.
E existem alguns outros detalhes, algumas curiosidades referente à alma e espírito que estão no slide seguinte, e eu vou dar uma explanação bem rápida, só para deixarem vocês curiosos, na verdade. Então, por exemplo, a origem da alma. Você já parou para pensar em que momento a alma começa a existir? Será que é no momento da fecundação? É no momento, em algum determinado estágio da gravidez? É, ela já existia antes no céu e Deus, na hora que um novo ser é concebido nesse mundo, ele pega essa alma e coloca naquele corpo? Ou será que é na hora do nascimento, quando a criança começa a respirar, ela ganha o fôlego, né? Então, existem todas essas controvérsias sobre que momento a alma surge. Mas com certeza as almas elas não pré-existem à existência da pessoa. Elas são geradas junto com o corpo no momento da concepção. Quando junta ali o embrião e o óvulo, é naquele momento que Deus cria uma nova alma e insere nesse novo ser humano que acabou de nascer. Né? É lógico que a base que Deus utiliza para criar essa nova alma são a alma dos pais, porque ele vai ser, assim como é parecido com os pais no corpo, será na alma também. Mas não são o próprio pai e a mãe, ou a alma do pai e da mãe que criam esse novo ser. É o próprio Deus que cria, mas ele usa como base, como matéria-prima, digamos assim, a alma do pai e da mãe. Né? Essa é a forma que eu entendo a respeito da origem da alma. E dicotomia e tricotomia, né? Será que a alma e o espírito são partes da mesma coisa ou são duas partes diferentes do ser humano? Eu entendo que são partes diferentes com funções diferentes, né? Que o ser humano realmente é tripartido em corpo, alma e espírito, né? Então, após essa introdução, né, falando sobre o que é o ser humano, como ele era na sua origem, como ele ficou após a queda e o plano de redenção para restaurar o ser humano em todas e na sua totalidade, em corpo, alma e espírito, em todas as suas partes, e também que eu já falei sobre o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito e as suas funções. Então, agora chegou o momento de eu passar para o próximo assunto, que já se relaciona um pouco mais com a ideia do corpo glorificado, que é o que ocorre após a morte. Né? Como é a existência pós-morte? Né? No slide seguinte, vocês já vão ver aí o que ocorre após a morte. Será que a vida acaba, deixa de existir? Ou, como alguns entendem, quando o corpo morre, a alma também morre e deixa de existir e só vai voltar a existir no momento da ressurreição, né? Essa forma de entender ela é muito complicada, porque se você for parar para pensar, então Jesus, nos 3 dias em que esteve morto, deixou de existir, a Trindade virou uma dualidade durante 3 dias, né? É lógico que isso é impossível. Então, nós, como vários textos bíblicos nos ensinam, nós temos que crer que após a morte física, existe uma parte do ser humano que continua existindo. Uma parte que não é física, não é material, mas ela continua existindo após a morte. Né? E aí no slide seguinte, baseado no capítulo 6 de outro livro da coleção Teologia Fácil, o livro Manual Prático de Escatologia, é o volume 3 da coleção, né, no capítulo 6 dele eu explico o que ocorre após a morte. Né, e aí eu falo sobre essas palavrinhas, Hades, Sheol, Gehenna, ou Gehenna, né, que é a pronúncia mais correta, e Tártaro, que vocês vão ver aí no slide seguinte. Então eu fiz algumas perguntinhas aí no slide seguinte. Né, para onde vai o salvo quando morre? Né, e o não salvo, para onde vai? Céu e paraíso são o mesmo lugar? Né, ou são lugares diferentes? O que é o inferno? Alguém já está lá? E acho que a pergunta mais importante aqui: o diabo exerce domínio sobre o inferno? Porque é muito comum as pessoas terem essa ideia falsa, errada,
que ela é baseada em misticismo católico da Idade Média, de que o diabo é o rei do inferno. Então, que o inferno seria um lugar onde está tudo pegando fogo, tem um monte de diabinho, vermelhinho, com chifre, com rabo pontudo, com um tridente, espetando as pessoas assim, né? E que existe um trono e que o diabo senta nesse trono e ele é o rei do inferno. A Bíblia não diz nada disso, irmãos, né? Não existe nada desse jeito na Bíblia relatando como é o lugar para onde as almas das pessoas vão quando morrem, esse estado intermediário. E nós temos que lembrar que o diabo não é rei de nada. O inferno é de Deus. Ele foi feito por Deus com um objetivo específico, como Mateus 25, né, versos 44 a 46 diz lá, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, né, ou seja, os demônios, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Né? Então, Deus fez primariamente para essa finalidade, mas aqueles que rejeitam a Deus e se aliam a essa rebelião de Satanás automaticamente, acabam tendo o mesmo destino, apesar do inferno não ter sido primariamente criado para o ser humano, né? Então, a Bíblia usa essas 4 palavras diferentes para se referir a essa existência pós-morte, ou esse lugar, ou dimensão, ou estado para onde os seres humanos vão após a morte. Hades é a forma grega da palavra Sheol, né, que a tradução mais correta seria mundo dos mortos, o além, a dimensão dos mortos, né, para onde as almas das pessoas vão quando morrem, né? Já o Gehenna, né, Jesus, ele se utiliza dessa palavra e ela até, para que as pessoas pudessem entender ali, ele usa como figura de linguagem o Vale de Hinnom, né? Gehenna, ele é a forma grega do termo Gehinnom, né, que é o Vale de Hinnom, que era um lixão a céu aberto, onde toda a sujeira de Jerusalém, dejetos humanos, carcaças de animais, cadáveres de bandidos, pessoas que não eram sepultadas, tudo isso era jogado lá, né? E ali também tinha enxofre, onde todo esse lixo era queimado. Então é nesse sentido que Jesus fala, o lugar onde o fogo jamais se apaga e o verme jamais morre, né? É uma referência ali ao Vale de Hinnom, usando ele como paralelo para descrever como será o lugar onde os ímpios sofrerão toda a eternidade, né? Que esse é o Gehenna, que o livro de Apocalipse vai chamar de lago de fogo e enxofre. Esse é o destino final e eterno dos perdidos. Mas hoje, ninguém ainda está lá. Todas as pessoas que morrem, elas vão para essa dimensão espiritual, o mundo dos mortos, que a Bíblia chama de Hades, Sheol ou paraíso, né? Paraíso no caso dos salvos, né? E aí existe essa controvérsia, será que o céu, o lugar onde Deus habita, e o paraíso são o mesmo lugar, ou são lugares diferentes, sendo o paraíso o lugar onde os salvos aguardam a ressurreição, e o céu a morada de Deus de fato, né? Eu entendo como partes de uma mesma dimensão espiritual, onde aqueles que já morreram salvos, eles têm acesso a uma parte, que é o paraíso, mas não têm acesso à totalidade do céu, onde tem o trono de Deus e todas essas outras partes, ali os anjos, os seres viventes. Esse acesso, eu entendo que eles terão apenas após a ressurreição. Mas isso não é um assunto fechado no meio teológico. Tem pessoas que creem que a partir da morte e ressurreição de Cristo, aqueles que morrem salvos já vão sim direto para o céu e ali aguardam a ressurreição. Né? Eu não vou entrar muito nesse tópico porque ele não faz parte do assunto principal do que nós veremos hoje. Mas no slide seguinte, eu mostro ali um desenho explicando mais ou menos como é essa realidade pós-morte, baseado principalmente ali na passagem do rico e o Lázaro, né, de Lucas 16, versos 19 a 31, e também de Apocalipse 6, verso 9 em diante. Então, como vocês podem ver, existe ali o paraíso, também chamado de seio de Abraão, lugar onde os mortos salvos aguardam a ressurreição, é um lugar de descanso.
e existe esse abismo que Pedro, em sua carta, vai chamar de Tártaro. É um lugar de separação entre a parte dos salvos e dos perdidos, e também um lugar de prisão, onde alguns anjos rebeldes estão presos ali, aguardando o dia do juízo. E do outro lado, a parte dos perdidos, né, chamada de Hades, o Sheol, o lugar onde os não salvos, as almas deles vão quando morrem, já é um lugar de sofrimento, de tormento, onde eles aguardam a segunda ressurreição, que é a dos perdidos, para aí sim comparecerem perante o trono branco de Deus, receberem a sentença condenatória e serem lançados no lago de fogo, que esse é o Guerrena, a segunda morte, né, da onde sofrerão por toda a eternidade, da onde jamais sairão. E os salvos, né, que nós estamos mais interessados aqui nos salvos, o plano de redenção para com os salvos. Né? É importante que vocês entendam que aqueles que já morreram salvos, eles já estão num lugar de descanso, de alegria, de paz, né, mas ainda estão incompletos. É muito interessante que Paulo ali em 2 Coríntios, né, capítulo 5, ele vai descrevendo sobre isso e ele diz, olha, eu sei que se esse corpo que eu tenho for destruído, Deus tem preparado para mim um corpo eterno, um corpo perfeito para viver a eternidade. E enquanto eu não recebo esse corpo, eu fico, a minha alma fica como que gemendo, porque ela não quer estar nua, né? O que seria estar nu? É uma alma sem o corpo, porque acaba sendo um ser humano incompleto, só uma alma. E não é esse o ideal de eternidade, não é assim uma forma agradável de se estar na eternidade, né? A melhor forma possível. E não é o que Deus quer para nós. Deus quer seres completos e perfeitos para fazer parte da sua família no céu, no novo céus e nova terra, né, onde céus e terra irão se fundir e virá tudo uma coisa só. O físico e o espiritual, no início, foram criados unidos, como partes da mesma coisa. Mas o pecado criou essa ruptura, né, essa rachadura entre o físico e o espiritual. Mas na eternidade, quando todo pecado for vencido e todo vestígio de pecado for limpo, for apagado, o físico e o espiritual serão fundidos novamente numa coisa só. Né? E aí sim nós poderemos desfrutar de forma plena, com corpos perfeitos, almas perfeitas, né? Seres humanos glorificados. Então, essa é a ideia de redenção. E é por isso que a partir do próximo slide... Pastor Gabriel. Pois não, pastor. Nós tivemos uma queda na conexão. Eu não sei se todo mundo perdeu aí a transmissão em algum trecho. Então, aqui para mim caiu a conexão. Então, eu vou retomar agora a exposição do seu slide. Se você puder voltar aí 2 slides. Certo. Tá? Então, peço desculpa, mas foi uma queda. Para mim, aqui perdeu mesmo a conexão geral. Então, eu vou voltar no ponto do slide onde que perdeu, ok? Certo. Eu acho que para algumas pessoas não devem ter caído. Para mim, o que pareceu é que estava tudo fluindo normalmente. O pessoal continua aqui colocando comentários, né? Eu acho que já tem algumas pessoas dizendo aqui que para elas não caiu. Então vamos prosseguindo. Mas tá. eu repito. Você estava nesse slide, não? Isso, do Rick e o Lázaro. Pode deixar aí mesmo. Ok. Então, recapitulando. Como é a realidade pós-morte? A pessoa pode morrer ou salva ou perdida. Se entregou a vida para Jesus como único Senhor e Salvador, vai estar salva. Se rejeitou a Cristo Evangelho, vai estar perdida. Isso é irreversível. Não tem como conseguir salvação após a morte. Não existe purgatório, não existe meio termo. Ou morre salvo ou morre perdido. É por isso que Hebreus 9:27 vai dizer: ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo, onde a pessoa vai ser declarada como salva ou como perdida. Sendo salva, ela já irá para o paraíso, ali também conhecido como seio de Abraão. Sendo perdida, irá para a parte dos perdidos, conhecida só como Hades ou Sheol. Mas é importante que, seja perdido, seja salvo, ambos estão num estado intermediário. É uma situação temporária. Não é o estado final dessas pessoas. Né? Ali
tanto salvo quanto perdido aguardam o momento da ressurreição. E haverão duas ressurreições distintas. Uma só para salvos, que a Bíblia chama de primeira ressurreição, e outra só para perdidos, que é o que a Bíblia chama de segunda ressurreição. A primeira ressurreição ela vai estar concluída antes do milênio começar. Quando começar o milênio, todos os salvos já terão ressuscitado. Já a segunda, que é a dos perdidos, ela ocorre só depois do milênio, quando o reino messiânico termina, para que eles compareçam perante o trono de Deus, né, no julgamento do grande trono branco, receberem a sentença condenatória e serem lançados no lago de fogo. Né? Então, é muito importante que nós entendamos isso, que todos os que já morreram, ou salvos ou perdidos, estão nesse estado temporário, aguardando a ressurreição. E eles estão seres incompletos, apenas como almas. Tanto salvo quanto perdido, no seu devido tempo, receberão corpos na ressurreição. O salvo receberá um corpo glorificado. O perdido receberá um corpo que não é glorificado, mas, num certo sentido, também será indestrutível, também será imortal, porque ele vai sofrer toda a eternidade no lago de fogo com esse corpo. Né? Mas isso faz parte do ideal redentivo de Deus. Né? Então, nós ainda estamos no processo. Quando que isso vai se concretizar de forma plena? E aí que eu entro no próximo slide, falando sobre a primeira ressurreição. Né? O importante nós entendermos de primeira ressurreição é que ela não é um evento único. A Bíblia, tendo dentro da mentalidade hebraica, e a maior parte dos textos bíblicos, eles refletem essa mentalidade hebraica, ela não está muito preocupada com sequência cronológica de eventos. Ela está mais preocupada com temas. A Bíblia, na maioria dos casos, descreve os assuntos por temas, e não numa linha cronológica. Então, quando ela fala de primeira ressurreição, ela está falando de um tipo de ressurreição, que é a ressurreição glorificada, a ressurreição dos salvos. A ressurreição em que aquele que a receber, receberá um corpo glorificado, imortal, indestrutível, semelhante aos anjos, semelhante a Cristo, totalmente imune ao pecado. Né? Mas haverão 3 grandes eventos em que ocorrerão partes dessa primeira ressurreição. Toda a ressurreição de salvos é parte da primeira ressurreição. Então, quando que ela começará? Na verdade, ela já começou. 1 Coríntios 15 diz que Cristo é a primícia da ressurreição, a ressurreição glorificada. Cristo foi o primeiro ser humano, porque apesar de ser divino, também é humano, a ressuscitar de forma glorificada, com um corpo imortal, indestrutível. Né? E talvez esse seja o motivo porque os seus apóstolos não o reconheceram de logo de cara. Né, no caminho de Emaús, ali, quando ele apareceu aos 12 que estavam trancados ali, porque quando ele ressuscitou, já ressuscitou com um corpo glorificado, que é perfeito, imortal, indestrutível, diferente daquele corpo humano normal que ele teve durante o seu ministério terreno. Né? Então, a primeira ressurreição já começou com a ressurreição de Cristo. Depois ela terá o seu ápice no momento do arrebatamento da igreja, descrito ali, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, né, que ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos para o Senhor com o encontro nos ares, junto com eles, né, para o encontro com o Senhor. E 1 Coríntios 15 vai falar como será o corpo da ressurreição, né, o corpo que será imortal, será indestrutível, glorificado, como o texto diz ali. Então receberemos um novo corpo diferente desse que temos hoje, né? E então a primeira ressurreição ela se dá em 3 etapas. A primeira já foi Cristo, que ressuscitou glorificado. Depois, no arrebatamento, nós teremos os santos da igreja ressuscitando e recebendo o corpo glorificado. É importante entendermos isso, que Tessalonicenses diz ali, os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso não inclui santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento não participarão do arrebatamento. Eles serão ressuscitados no final da tribulação,
coincidente com o retorno de Cristo no final da tribulação, juntamente com os mártires do período tribulacional, né, que ali é o terceiro momento. No final da tribulação, quando Jesus Cristo volta com a sua igreja já glorificada, já tendo passado pelo bema que nós vimos ontem, o tribunal de Cristo, já tendo recebido o seu galardão, Jesus volta, destrói o exército do anticristo, prende o anticristo e o falso profeta, já os lança no lago de fogo, prende Satanás no abismo, e aí ele faz a ressurreição de todos os mártires da tribulação, os que morreram crendo em Cristo durante a tribulação, e mais todos os santos do Antigo Testamento. Apocalipse 20, versos 4 a 6, é esse evento. Então, quando vai começar o milênio, todos os salvos já terão sido ressuscitados com corpos glorificados. Vamos ver agora um pouco mais como é esse corpo glorificado, né? No slide seguinte eu já começo a falar do corpo glorificado. Então, o corpo glorificado, primeira coisa, ele tem uma natureza metafísica. O que significa isso? Ele reúne as características, atributos e qualidades do físico e do espiritual ao mesmo tempo. É uma coisa inédita, uma coisa que não existe para nós hoje. A gente tem muita dificuldade de conseguir entender isso. Mas ele é um corpo que é físico e espiritual ao mesmo tempo. Imortal, indestrutível, semelhante aos anjos, totalmente imune ao pecado e semelhante a Cristo. E agora, nos slides a seguir, eu vou detalhar cada uma dessas características que eu mencionei de forma breve. Então, a primeira coisa que eu quero falar é a natureza metafísica. Ali no slide seguinte, eu escrevi assim: reúne em si mesmo as propriedades dos corpos materiais e dos corpos espirituais, não sendo afetado por nenhuma das limitações impostas pelas leis da física, química e biologia. Então, olha que maravilha. Primeiro, é um corpo que ele não sente fome, apesar de que você vai poder comer no estado eterno, na eternidade, mas pelo prazer de desfrutar a refeição e não por uma necessidade. Se você não comer, você não vai ficar fraco, não vai ficar doente, não vai morrer de fome. Né? Então ele não tem nem fome, nem sede, não sente cansaço, não sente frio ou calor, não fica com sono. Na eternidade nós não vamos dormir, porque o nosso corpo não vai se cansar, será um eterno dia. E nós ficaremos para sempre acordados, ativos e bem dispostos. Né? Essa é uma das características do corpo glorificado. E uma das melhores formas para entendermos como é esse corpo glorificado é observarmos nos relatos dos evangelhos como era o corpo de Cristo após a ressurreição. Então, por exemplo, ele tinha poder para atravessar a parede, se teletransportar de um lugar para o outro, sumir num lugar, aparecer no outro, como ali no caminho de Emaús. Né? Mas ao mesmo tempo que ele conseguiria se desmaterializar, digamos assim, para atravessar a parede, sumir num lugar, aparecer no outro, ele também comeu da ceia ali junto com os discípulos, e quando ele foi embora, o pão não ficou ali na cadeira, né, onde ele estava sentado. O corpo dele, de alguma forma, conseguiu ou consegue transformar essa matéria em energia pura, e a absorver, sem gerar resíduo. Né? Então, não vai ter banheiro no céu, não vai ter esgoto no céu, porque tudo que as pessoas consumirem, automaticamente será imediatamente transformado em energia, 100%, e não vai produzir nenhum resíduo. Né? Essas são características do corpo glorificado. Também a respeito da natureza metafísica, eu escrevi no slide seguinte assim: sendo assim, não é afetado pela gravidade, nem pela pressão atmosférica, além de poder se tornar intangível a qualquer momento, sendo capaz de atravessar paredes e se transportar instantaneamente de um lugar para o outro. Né? E essas são características que os anjos têm. E o corpo glorificado, nós teremos essas mesmas capacidades, qualidades, esses mesmos atributos que os anjos têm, nós também teremos. É por isso que
Mateus 22, por exemplo, fala que nós seremos semelhantes aos anjos na ressurreição. Essas são características desse corpo metafísico. Ele vai poder voar se você quiser, ele não vai ter peso, não vai ser afetado pela gravidade e por nenhuma lei da física, inércia, por lei da química, enfim. É um corpo totalmente diferenciado. O próximo tópico que eu coloquei no slide seguinte aqui é perfeito e imortal, né? Então eu escrevi assim: o corpo glorificado será totalmente perfeito, nunca decairá desse estado de perfeição. Ele será incorruptível, imortal, indestrutível e imutável. E isso é um motivo de grande alegria para nós, irmãos, porque o corpo de Adão, por exemplo, Adão foi criado perfeito, mas ele não era imutável. Ele tinha a possibilidade de decair desse estado de perfeição vindo a pecar. Já no corpo glorificado, essa possibilidade não existe. Seremos totalmente perfeitos e imutáveis, perfeitos para sempre, e jamais decairemos desse estado de perfeição. O corpo glorificado não envelhece. O corpo glorificado ele não muda, não se deteriora em nenhum aspecto, né? Então, nós teremos essas características, corpos perfeitos e imortais, né? Isso é o que a Bíblia chama de se tornar incorruptível, né? 1 Coríntios 15 diz: quando aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, quando aquilo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, então se cumprirá a profecia que diz: tragada foi a morte pela vida. Literalmente, a morte vai morrer. A morte vai ser tragada pela vida, vai ser absorvida, vai deixar de existir completamente, né, em todos os aspectos. E o slide seguinte, eu coloquei mais uma característica: adaptado para a vida eterna, que eu já comentei algumas coisas aqui. Se nós vamos viver a eternidade com ele, tem que ser um corpo adaptado para viver a vida eterna, né? Então, como se dará isso? Nunca sentirá fome, nem sede, sono, nem dor, nem coisas semelhantes, mas terá a capacidade de comer e beber, mesmo não tendo necessidade de fazê-lo. Nunca dormirá, nem necessitará de descanso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Um corpo que não adoece, que não se cansa, que não precisa dormir, que não tem nenhuma fragilidade das que nós temos hoje nos nossos atuais corpos. E no slide seguinte diz: semelhante aos anjos, né? E aqui nós temos um ponto interessante, porque uma das características dos nossos corpos físicos hoje é que ele nos dá a capacidade de reprodução. Mas e por que temos que nos reproduzir? Porque morremos, né? Se nós somos mortais e um dia iremos morrer, para a continuidade da espécie, né, da humanidade, temos que nos reproduzir. Um problema que os anjos não têm, por exemplo, porque como eles já foram criados imortais e serão para sempre imortais, a quantidade de anjos nunca vai diminuir, porque eles nunca vão morrer. E é por isso que os anjos não foram criados com capacidade de se reproduzir, porque não são seres biológicos, são apenas espíritos. E na eternidade, como nós também não iremos morrer, não teremos mais a necessidade de ter essa capacidade de se reproduzir. Então, a natureza do corpo glorificado é uma natureza assexuada, né? Jesus explica isso com bastante clareza em Mateus 22, por exemplo, onde fala que na ressurreição seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então, nesse corpo atual, nós temos o sexo masculino e o feminino, macho e fêmea. Na eternidade, talvez a aparência continue ainda tendo uma certa distinção de masculino e feminino, conforme o gênero que a pessoa era na sua vida terrena. Mas não existirá mais nem sexo masculino, nem sexo feminino. Todos nós seremos de um único gênero, semelhante ao dos anjos, que é um gênero totalmente assexuado. Então não vai mais haver marido, nem esposa, nem pais e filhos. Não haverão mais famílias separadas no céu. Haverá uma única família, tendo Deus como nosso Pai, Cristo como nosso irmão mais velho
e todos nós seremos igualmente irmãos, irmãos de uma grande família por toda a eternidade. Esse é o plano de Deus. Esse é o objetivo último da redenção do ser humano. O que Deus quer é uma grande família no céu, formada por milhões e milhões de filhos, vivendo como irmãos, tendo Cristo como nosso Redentor, nosso Salvador e nosso irmão mais velho. Ainda no semelhante aos anjos, diz assim: terá uma natureza assexuada, que não se relacionará sexualmente, nem terá capacidade de reprodução. Não será considerado de gênero masculino nem feminino, mas terá uma natureza totalmente nova, inédita nesse mundo, uma natureza que ainda não existe. Nesse aspecto, o mais próximo que nós podemos comparar é a natureza dos próprios anjos, tá? E o próximo slide diz: imune ao pecado. Será totalmente imune ao pecado. Isso também é um motivo de grande alegria, irmãos. Porque, da mesma forma que Adão foi criado perfeito, mas com essa possibilidade de decair dessa perfeição pecando, seria uma grande tristeza para nós se nós viéssemos a existir na eternidade com esse eterno risco de poder cair em pecado de novo. Mas Deus nos livrará disso, porque esse corpo imortal glorificado, essa mente de Cristo que receberemos, será totalmente imune ao pecado. Para nós, imagine como se você não tivesse com fome e alguém te oferecesse assim uma carniça, uma carne podre, estragada, né, fedendo ali, uma aparência o mais nojenta possível, e te oferecesse aquilo para comer. Esse nojo, esse asco, essa repulsa que você teria é o que todos nós sentiremos em relação ao pecado quando recebermos essa nova natureza glorificada. Todo e qualquer tipo de pecado. Então, nós seremos totalmente imunes ao pecado. Não haverá nenhuma chance de que nenhum de nós poderá vir a pecar e cair. Nós jamais decairemos desse estado de plena salvação, redenção e glorificação que teremos na eternidade. Né? Nossa nova natureza será pura e santa, resplandecendo a glória de Deus. É por isso que é chamado de corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo que brilha, que resplandece a glória de Deus. E, por último, né, que tem a mente de Cristo. Essa nova natureza glorificada terá a mente de Cristo, ou seja, saberemos automaticamente todas as coisas. Não haverá necessidade de aprender nada, teremos o conhecimento pleno. Então, assim como Cristo sabe todas as coisas, na ressurreição, ele nos fornecerá gratuitamente todo esse conhecimento, todo esse saber que nós já teremos automaticamente como parte da nossa própria natureza, né? E aí no slide seguinte eu coloquei, semelhante a Cristo. Cristo, na sua ressurreição, foi o primeiro a receber esse tipo de corpo. Sua natureza humana foi a primeira a ser glorificada. Os relatos bíblicos descrevem o Cristo ressurreto, e os textos que falam sobre a ressurreição nos fornecem informações preciosas para que possamos saber como será esse corpo glorificado. Né? Então, aqui é o término do conteúdo dessa palestra, né? E será um momento em que eu vou devolver a palavra para o pastor Jamierson, para que ele veja aí as perguntas que o pessoal fez, escolher algumas perguntas para que eu possa responder, e depois de ter respondido algumas perguntas, eu vou ainda no final falar um pouquinho sobre os meus livros, também orientar você que se interessou pelo material, o que você pode, como você pode fazer para entrar em contato comigo e adquirir esses materiais. Muito bom, pastor Gabriel, glória a Deus. Eu quero te dar já a oportunidade nesse momento, pastor Gabriel, de responder as perguntas, e aí já no término das perguntas, eu faço questão que você apresente aí, mostre o exemplar dos seus livros, inclusive eu vi comentários aí de pessoas que já têm esses exemplares do seu livro, elogiando bastante. Pessoal, então vamos para o momento de perguntas.
e eu quero, de alguma forma, aproveitar o máximo possível, né, o nosso professor que está conosco hoje à noite. Então, assim, a única coisa que eu peço é que vocês façam perguntas bem objetivas, tá? Eu já tenho algumas aqui, perguntas bem objetivas, para que facilite também, né, essa exposição que o pastor Gabriel está fazendo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Pastor Gabriel, está na tela, Luciano Cruz Oliveira, sobre o paraíso foi transferido para o terceiro céu? Essa é uma questão bastante controversa na teologia, né? E aí eu recomendo que você assista um debate de 2016 que eu e o pastor Jamierson fizemos lá no programa Vejam Só, né? Falando se o céu e o paraíso são o mesmo lugar ou lugares diferentes. Vocês vão encontrar no meu canal do YouTube esse debate. Mas assim, existem pessoas que creem que sim, né? Baseando em textos ali como Efésios 4, por exemplo, né? E outras pessoas que entendem que ainda são lugares diferentes. Mas mesmo aqueles que entendem que são lugares diferentes, entendem assim que são partes de um mesmo lugar. Então imagine assim que o céu é uma grande mansão e que tem ali o quintalzinho na frente, logo depois do portão, tem a escadinha, a porta de entrada e um grande hall ali depois dessa porta. Eu diria que o paraíso é esse grande hall de entrada, que já é dentro da mansão celestial. Mas ainda existe uma sala privada mais ao fundo, né? Ali que é a sala do trono de Deus, né? Então, eu diria que aqueles que ainda não passaram pela ressurreição, eles têm acesso a apenas a algumas partes dessa mansão celestial e não na sua totalidade. Mas após a ressurreição, teremos acesso à totalidade. Então, eu não diria lugares diferentes, mas partes diferentes de uma mesma dimensão espiritual. Como se fossem compartimentos. Exatamente. Muito bem. O Davi Alves, se o corpo glorificado é imune ao pecado, por que cerca de 60% dos anjos caíram? Ele conseguiu até contar a quantidade de anjos aí caídos, né? Na verdade, ele errou a conta, né? Um terço caiu, né? 33%, Um terço, né? 66 foram os que não caíram, né? Ele acabou invertendo. Bom, primeiro porque os anjos não têm corpos glorificados, eles nem têm corpos materiais nesse caso. Eles são seres espirituais, são espíritos, né? Então eles foram criados perfeitos, assim como Adão, mas com a possibilidade de decair desse estado de perfeição, fazendo escolhas erradas, né? Por meio de escolhas erradas, né? Mas nós não podemos nesse aspecto de natureza moral, usar os anjos como base de comparação. Mas nós devemos usar os textos que a Bíblia nos dá a respeito de como será o corpo glorificado. Então, 1 Coríntios 15, por exemplo, o que Jesus fala em Mateus 22, né, e o próprio livro de Apocalipse e tantos outros textos. E principalmente o relato do testemunho do próprio Deus em Apocalipse 21. Quando ele fala da Jerusalém Celestial, ele fala que jamais haverá morte, nem dor, nem choro, nem lágrima, porque ele estará fazendo novas todas as coisas. Então, se o próprio Deus nos testemunha que na eternidade isso jamais irá voltar a ocorrer qualquer coisa má, nós temos que acreditar no testemunho que Deus está nos fornecendo. Se me permite, pastor Gabriel, a gente às vezes tem essa tendência de confundir o crente glorificado na eternidade com anjos, né? Como se nós nos transformássemos em anjos. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Mesmo o ser humano glorificado, não é correto pensar nele como um anjo. Nós não seremos anjos no céu, né? Como também nunca fomos no passado. Exatamente. Nós existimos a partir da criação. O pastor Gabriel passou de raspão aí sobre as teorias, sobre a criação da alma, como surge a alma humana, né? Mas acho que esse ponto é muito importante, né? Nós não seremos anjos. Então, a queda dos homens tem uma característica diferente da queda dos anjos.
Isso, claro, demandaria mais tempo para explicar, mas só esse ponto para que a gente deixe bastante claro, né? O Bruno Souza, seremos distintos do Adão original antes da queda? Ou seja, o crente glorificado no corpo glorificado, ele vai ser diferente ou é igual ao Adão antes da queda? Como que funciona isso? Seremos diferentes, seremos bem melhores que Adão e Eva antes da queda, porque Adão e Eva eles tinham a possibilidade de decair desse estado de perfeição, e eles eram perfeitos, mas não eram glorificados. Né? Nós teremos um corpo glorificado, que será imortal, indestrutível, incorruptível. Né? Adão nunca teve essas características, mesmo tendo um corpo biologicamente perfeito, como ele tinha antes da queda. Muito bom. O Gustavo Biesato, se o corpo vai ser glorificado, como ficam os deformados ou pessoas acima do peso? Boa pergunta. Vai ter gordinho no céu? Né? Existem textos, principalmente ali do Antigo Testamento, profecias de Isaías, né, que nos explicam sobre isso, que o corpo, é justamente por isso que nós receberemos um novo corpo, e não uma forma melhorada do primeiro. Não o mesmo corpo, como é que eu posso dizer, recalchutado. Né? Nós teremos um corpo novo, totalmente novo. E esse novo corpo será totalmente perfeito. Então, mesmo aquele que era, por exemplo, cego de nascença, ou nasceu sem um braço, sem uma perna, com qualquer tipo de deformidade, tanto física quanto mental, esse novo corpo glorificado não terá nada dessas coisas, ele será totalmente perfeito. E como eu falei lá, gordinho também não vai ter no céu, porque tudo que a gente come não vai acumular, não vai gerar resíduo. Né? Ele será automaticamente transformado em energia, em glória. Né? Então eu até costumo brincar com os alunos, eu falo, quanto mais você comer, mais você vai brilhar. É muito bom. O Vitor Nunes. Adão, ele resplandecia a glória de Deus, como Moisés no Monte Sinai. Ele está pensando no Adão antes da queda, né? Acho que já está respondido, acho que nessa última, né, pergunta que você respondeu, que o corpo glorificado não é a mesma coisa do corpo, né? O Adão, antes do pecado, não estava num corpo glorificado. É isso, pastor Gabriel? Exatamente. O corpo dele era fisicamente perfeito, né? Mentalmente também, mas ele não era um corpo glorificado, nunca foi, nunca teve esse estado de glorificação. Né? O corpo glorificado, como ele é um corpo preparado para a eternidade, novos céus e nova terra, ele vai superar em muito o corpo que Adão e Eva tinham. Ok. Há uma pergunta aqui interessante. Do Gerê Silva Oficial, o corpo glorificado de Abraão, Elias, Moisés será igual ao nosso ou será diferente? Bom, no meu entendimento, atualmente, nenhum destes tem corpo glorificado, porque nenhum deles ainda passaram pela ressurreição glorificada. Né? 1 Coríntios 15 diz que Cristo é a primícia da ressurreição glorificada. Então, antes de Cristo, ninguém ressuscitou de forma glorificada e ninguém foi glorificado. Jesus Cristo foi o primeiro glorificado. E esse mesmo texto diz que depois nós só seremos glorificados no retorno dele. Retorno para a igreja no arrebatamento e retorno para governar o mundo no fim da tribulação. Né? Então, eu entendo ali que eles estão, no momento, numa forma... Aí depende do entendimento da pessoa. Se você entende que Moisés está morto, seria só a alma. Né? No caso de Elias, que está vivo, ele está sendo sustentado pela glória de Deus de alguma forma para que não envelheça e não morra, até que ele possa voltar como uma das duas testemunhas durante o período tribulacional, mas nenhum destes ainda tem o corpo glorificado que nós teremos na eternidade. Muito bem. O Igor Cusio,
no milênio vamos estar na Terra com o corpo glorificado? Lembrando que no sábado nós teremos uma mesa redonda, todos os palestrantes, pastor Gabriel, o Alexandre Dutra, o Natan Rufino, o Ignaldo Hélio e eu como moderador teremos um bate-papo sobre milênio, mas, pastor Gabriel, adianta um pouquinho aí, né, sobre estarmos com corpos glorificados no milênio. O pessoal tem muita dificuldade em entender isso. Então, o pessoal não entende que na eternidade, essa distinção de céu e terra, ou de mundo físico e mundo espiritual, dimensão física e dimensão espiritual, não vai mais existir essa diferença. Tudo será unido novamente, tudo será fundido novamente numa coisa só. Né? Então, geralmente o pessoal me pergunta assim, nós vamos viver a eternidade no céu ou na terra? Eu falo, nos dois, vai ser uma coisa só, não vai mais ter separação. Né? E nesse aspecto eu acho muito bonito o final do livro de Ezequiel, ali o final do livro 48, né? Que depois de descrever tudo, ele fala ali da Nova Jerusalém e ele diz assim, e o nome da cidade é O Senhor está aqui. Né? A tradução em hebraico do nome da cidade é essa, que é um paralelo perfeito com Apocalipse 21, quando nós vemos ali a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Ele diz que a Jerusalém, que é uma representação do próprio céu, da dimensão celestial ali, né? Ele diz que ela pousa na terra, encosta na terra. E aí o texto bíblico diz assim, agora a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá para todo sempre. Eles serão seus povos e ele será o seu Deus. Né? Então, ali é o momento da fusão. Essa atual criação será destruída, né, por causa da corrupção do pecado, será criada uma nova terra, e nessa nova terra refeita, totalmente livre de qualquer vestígio de pecado, de corrupção. Então sim, a dimensão celeste ali, a Nova Jerusalém, ela pousará nessa terra, se fundindo a ela, vai virar tudo uma coisa só. Né? Céus e terra vão se fundir numa única coisa, não vai mais ter separação na eternidade. Muito bom. Samira Raposeiro, quando os santos do Velho Testamento ressuscitarão? Então, eles ressuscitarão no final da tribulação, por ocorrência da volta de Cristo, junto com os santos, com os mártires da tribulação. Né? Porque o arrebatamento é só para a igreja. Né? Tessalonicenses 4 lá diz, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os eventos que se seguem do arrebatamento, que é o bema, o tribunal de Cristo, e as bodas do Cordeiro, são eventos exclusivos para Jesus e a igreja. São eventos para o noivo e a noiva. Santos do Antigo Testamento não são igreja. E é por isso que eles não vão participar do arrebatamento, porque também não vão participar do tribunal de Cristo, nem das bodas do Cordeiro. A promessa que Deus fez de salvação e de redenção para os santos do Antigo Testamento é ressuscitar para viver o milênio, para viver o reino messiânico. Isso é o que Deus prometeu para os santos do Antigo Testamento. A ressurreição e o reino messiânico, a viver o milênio. E é isso que será cumprido para eles, por ir junto com os mártires da tribulação. Eles vão ressuscitar na vinda de Cristo, no fim da tribulação, para poder vivenciar o milênio. E lógico, a eternidade depois também. Né? Mas a promessa de Deus para eles é essa, não é a mesma promessa que Deus fez para a igreja. Lembrando, mais uma vez, pessoal, no sábado nós teremos a nossa mesa redonda, será um encontro, um bate-papo, né, com os preletores, será sobre milênio. E o pastor Gabriel terá a oportunidade também, Gabriel, de explorar um pouquinho mais essa promessa, né, do reino do Messias, literal, né, um reino milenial literal na Terra. Muitos negam isso, muitos consideram o milênio como sendo uma alegoria, sentido espiritual, mas nós cremos na literalidade das profecias, né, pelo uma hermenêutica literalista, histórica, gramatical, que esse reino será literal. E Sim. a promessa para os santos do Antigo Testamento tem relação com esse período, né, do capítulo 20 do livro do Apocalipse. Exatamente.
O Alex Campagnol, ele pergunta, como será o corpo das pessoas que serão lançadas no lago de fogo? Uma boa pergunta aí, Alex. Obrigado. Olha, a Bíblia, ela não dá muitos detalhes. O que nós sabemos é que será um corpo imortal, no sentido de que nunca vai se consumir e deixar de existir, até porque, se isso ocorresse, essas pessoas não sofreriam um tormento eterno. E a Bíblia diz que essas pessoas sofrerão um tormento eterno, né, onde eles serão atormentados por toda a eternidade e não deixarão de existir, não serão aniquilados. Como a Bíblia também diz que é um lugar onde o verme nunca morre, isso nos leva a entender que será um corpo de carne, num certo sentido. Um corpo talvez apodrecido, em estado putrefato, mas qualquer coisa que nós possamos falar a esse respeito já entra no campo da especulação. O que nós sabemos é que será um corpo que não é glorificado, mas que é imortal no sentido de que vai existir para sempre numa forma corrompida. Muito bom. A Estela Farias. O Senhor disse que os salvos viverão o milênio com Cristo. Porém, se haverá salvos advindos da grande tribulação e do Antigo Testamento, como todos os salvos viverão o milênio com Cristo? Vivendo, não tem nenhum problema nisso, né? Porque todos eles serão ressuscitados e estarão já em forma glorificada, com seus corpos imortais, estarão assim, em questão, no aspecto da natureza, da essência, estarão iguais. Então não tem problema nenhum deles viverem o milênio todos juntos. Bom, mais duas perguntas apenas, pessoal. Essa agora, a do Marcelo, e mais uma apenas, ok? Então, nós vamos encerrar a parte de perguntas. O pastor Gabriel já está há mais de uma hora aí trabalhando conosco, também nessa sessão de perguntas. Então, após essa pergunta do Marcelo, coloco mais uma apenas, e aí nós vamos para o sorteio, ok? Lembraremos dos parentes que não estiverem no céu? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, como eu falei, o estado intermediário, onde os mortos aguardam a ressurreição, é uma realidade. E o estado eterno após a ressurreição é outra realidade. Nós não podemos pegar textos que falam de uma realidade e tentar aplicar a outra e vice-versa. Então, por exemplo, na passagem de Lucas 16, versos 19 a 31, nós vemos que o rico se lembrava de Lázaro, sabia quem Lázaro era, se lembrava dos seus 5 irmãos que ainda estavam vivos, né, se lembrava da vida que ele teve na terra, mas o texto não mostra de Lázaro falando com o rico. O rico falava com Abraão, né? E o rico pedia para que Abraão, que simboliza Deus ali na passagem, mandasse que Lázaro fosse. Mas o Lázaro ali talvez nem estivesse vendo nada, porque o texto não menciona isso. Mas um dos textos que eu acho que nos lança muita luz nesse aspecto é Isaías 65:17, né? Onde ele diz assim: Eis que farei novos céus e nova terra, onde as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, esse texto, para mim, ele fecha a questão de que na eternidade, Deus vai literalmente fechar a conta e passar régua. Né? As memórias de tudo que as pessoas viveram na vida que tiveram na Terra, elas ficarão distantes, num passado longínquo, nem serão lembradas. E o que vai valer é o novo dali para frente. Então, provavelmente nós não vamos nem lembrar de entes queridos que morreram e não foram salvos, ou de quem era pai, mãe, irmão na Terra, enfim, questões relacionadas à vida terrena que tivemos. Muito bom. Perguntas não faltam, professor. Muitas perguntas, né? Mas essa achei bem interessante. Daniel Reis, muito obrigado. Teremos livre-arbítrio com o corpo glorificado? Sim,
A Depende da ideia, sua. né? Aqui ele deve Depende estar pensando a possibilidade até de pecar, né? da queda, né? Novamente. O importante é nós entendermos a questão de natureza, né? Norman Geisler, ele define muito bem a questão de livre-arbítrio, e eu concordo com ele nesse aspecto. Livre-arbítrio é ter liberdade para agir conforme a sua natureza, né? Então, ter liberdade. Liberdade a pessoa tem, mas ela vai agir conforme a natureza. Aí eu gosto de dar um exemplo assim. O leão, no meio da selva, tá cheio de mato lá, de grama na selva. Por que o leão não come grama? Toda a grama está disponível lá para ele comer. E ninguém vai impedir ele de comer se ele for tentar comer. Por que o leão não come grama e come carne? Porque a natureza dele é comer carne. Por isso ele não come grama, mesmo a grama estando ali disponível e ninguém impedindo ele de comer a grama. Da mesma forma, quando a nossa natureza for transformada, nós não pecaremos porque a nossa nova natureza é ser santo. Assim como Deus é santo. Deus também pode pecar se ele quisesse pecar, ninguém o impediria. Mas por que Deus não peca? Porque a natureza dele é ser santo. Da mesma forma, nós, com corpos glorificados e a mente de Cristo, teremos essa mesma natureza santa. E por isso não pecaremos. Muito bom. Interessante a ideia que a palavra de Deus trabalha, que nós pecamos, né? Não porque Deus nos tenta, né? Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. A nossa concupiscência, ou seja, a nossa inclinação carnal, nosso desejo carnal, devido à natureza pecaminosa que o pastor Gabriel trabalhou no início da palestra sobre a queda, sobre a antropologia bíblica, que fala da queda, e hoje nós temos essa herança do pecado original. Então, há uma inclinação ao pecado. Quando isso for tirado de nós, né, nós, pela nova natureza que teremos, semelhante à de Cristo, seremos varão perfeito, né, na estatura de Cristo, e nós teremos essa característica, ou esse atributo da impecabilidade, né, de não pecar mais, por não haver mais desejo de pecar, desejos carnais em nosso coração. Isso é uma esperança, né, pastor Gabriel? É uma mensagem de esperança muito grande. Hoje, o meu filho de 9 anos, ele brinca em casa dizendo que ele tem o privilégio de tirar dúvidas bíblicas gratuitamente aqui em casa, né? Então, ele fica me pegando com perguntas difíceis, né? Vem cá, Arthur. Vou apresentar o Arthurzinho para vocês aqui, ó. E hoje o Arthur me perguntou se a gente pode não pecar. Eu falei, esse menino está querendo virar metodista, né? Um wesleyano, né? Para a doutrina da inteira santificação de Wesley. E eu respondi para ele que não é possível por causa da nossa natureza pecaminosa. Muito bem. Pastor Gabriel, eu quero agradecer a Deus. Eu destaquei aqui o comentário da Kátia Baia, porque ela resume o sentimento que está acontecendo aqui no chat dos irmãos que estão online agora participando. Mantivemos, pessoal, parabéns, todos vocês que estão online, mantivemos uma audiência constante desde o início da conferência até o momento. Glória a Deus por isso. Percebo que os inscritos na conferência são gente que quer aprender a Bíblia, quer conteúdo bíblico, nada de blá, 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 né? Nada de mimimi, que é doutrina bíblica pura, né? Bíblia pura. E a Kátia, ela faz um comentário que reproduz o sentimento de quem está online, né? Show de ensinamento. Glória a Deus por esta conferência. E eu repito a sua exclamação, Kátia, que agradecendo a Deus pela vida do professor Gabriel, é professor no Seminário Batista Livre, de diversas matérias, inclusive, pastor Gabriel, agora nós estamos com a unidade do Seminário Batista Livre na Moca, em São Paulo, né? Nós temos uma unidade em Guarulhos, curso presencial, e agora em
São Paulo, no bairro da Moca, você estava lá dando aula de hermenêutica bíblica, né? Exatamente. Como está sendo lá a experiência? Ah, tá maravilhoso, né? Primeiro que o local é excelente, a turma muito comprometida, né? Nós vemos ali gente que está vindo do extremo leste de São Paulo, do extremo sul, de Cajamar, né? O pessoal realmente se esforçando para poder aprender a palavra de Deus, um ambiente muito gostoso e pertinho da minha casa, né? Agora reuniu o útil ao agradável, né? Mas está Legal. tá sendo uma experiência maravilhosa ali poder trabalhar com essa turma. Muito bom. Pessoal, então todos vocês que estão sintonizados conosco agora, faça como o José Coutinho escreveu aí, ó, muito bom estudo, vou até rever. É isso mesmo. Ao término da live, essa live permanece no canal, você pode assistir o pastor Gabriel novamente, anotar coisas, né, que você não conseguiu anotar na hora. A minha palestra de ontem sobre o Tribunal de Cristo também está aqui no canal. Então vamos trabalhando. Muito bem. Professor Gabriel, eu quero agradecer, liberar aí a sua participação. Você volta conosco aí no sábado para uma mesa redonda sobre o milênio. E agora eu quero fazer aí o sorteio. O pessoal está esperando Ô, também o pastor, sorteio. deixa eu falar dos livros Ah, primeiro. pois é. Ah, sim, é verdade. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou sair da tela, eu vou te deixar aí por esses minutos, para que você faça aí a apresentação completa aí do seu material. Praticamente é uma teologia sistemática. Tem toda a liberdade, pastor. Obrigado. Então, irmãos, eu até vi um comentário aí de alguém que eu não gravei o nome, mas o comentário eu achei interessante. A pessoa escreveu assim: faltou a base bíblica de várias das coisas que você está afirmando, né? Realmente não dá tempo de eu expor os textos bíblicos de cada um dos tópicos que eu mencionei aqui. Mas com certeza nesses livros vocês encontrarão, né, principalmente a questão de corpo, alma e espírito, nesse aqui, o Homem, Pecado e Salvação, que é o volume 2 da coleção. A coleção é formada por 4 volumes, né? Então, volume 1 é o Entenda a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, onde eu falo sobre a doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e da Trindade. Depois vem o Homem, Pecado e Salvação, onde eu trato mais dessas 3 disciplinas: a antropologia bíblica, a doutrina do pecado e da salvação. O Manual Prático de Escatologia, acho que é o meu livro mais conhecido, né, que é o mais antigo também, o volume 3 da coleção, onde eu falo de profecias, fim dos tempos, o que ocorre após a morte, alianças, métodos de interpretação, vários assuntos. E o volume 4, que completa essa coleção, Anjos, Demônios e Igreja, né, onde eu trato dessas disciplinas. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo. Eu tenho um número de WhatsApp para vendas, 011 São Paulo 98697 5043. Né? Então, repetindo, 11 São Paulo 98697 5043. Esse número você já pode mandar por WhatsApp para mim, dizendo que você tem interesse em adquirir os livros. Eu vendo por depósito bancário, transferência, cartão de crédito, tem várias formas, né? E a forma que eu trabalho é o seguinte: já com frete incluso, os livros têm todos o mesmo preço. Um exemplar sai por R$ 50, 2 por 90, 3 por 135 e a coleção completa com os 4 livros sai por R$ 170, já com o frete incluso. Né? Pediram para eu repetir o número de telefone, então vou falar mais uma vez, né? 11 São Paulo 98697 5043. 8697 5043, tá? E 9 antes, que é celular, tá? Vocês podem, isso, tá aí na tela certinho, é esse número mesmo. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo por esse número e eu, com todo prazer, vou orientar você como fazer para adquirir, e eu mesmo vou mandar por correio para você essa coleção em qualquer lugar do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse estudo. Foi um prazer ministrar a palestra dessa conferência com vocês, e que Deus abençoe a todos. Eu devolvo a palavra para o pastor Jamierson.
O áudio está fechado, pastor. Ao sair agora da live, você pode também comentar, né, aí no chat, né? Entrar em contato aí com o pessoal, repete aí nos comentários o seu telefone. Mas, pastorzão, muito obrigado, estamos juntos aí. E sábado estaremos juntos novamente aqui na nossa mesa redonda sobre o milênio. Amém, querido? Muito bom. Sábado às 4 da tarde. 4 da tarde. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus.